Nós ministramos a semana passada sobre a lei superior, a lei da fé, aquela lei que está ali em Romanos capítulo 8, a partir do verso 2. A lei do Espírito de vida te livrou, observe, não irá te livrar, te livrou da lei do pecado e da lei da morte. Essa lei do Espírito de vida é a mesma que a lei da fé. Essa lei, ela é a lei superior, ela é a maior lei, é a lei das leis, é ela que governa tudo, porque ela é a lei que faz um contato, que faz uma conexão entre Deus, o Todo-Poderoso, com todos os seus anjos e o homem. Então, essa lei, a lei do Espírito de vida, que é a lei de Deus, que é a lei superior, ela passa a atuar a partir através de todos os seres humanos da terra que ouviram a palavra de Deus e crê na palavra de Deus, e que essa pessoa vai passar a operar nessa comunhão, nessa identidade entre você e Deus. Nós também temos falado, eu tenho falado aqui no rádio, tenho falado na igreja, que o homem que nasce de novo, esse homem está operando acima de todas as forças. Esse homem que se torna o homem de Hebreus 1, a nova criatura, o herdeiro absoluto de todas as coisas, o que está acima dos anjos, o que é a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra ou pela palavra do seu poder. Esse homem é a nova criatura que, segundo aos Coríntios 5,17, afirma, e esse homem, segundo Romanos 8, que começa dizendo ali que a lei do Espírito de vida te livrou da lei do pecado e da morte, ali no capítulo 8 ainda de Romanos, no verso 11 diz, quando essa lei entra em operação em um ser humano, se o corpo dele estava enfermo, esse homem será curado, porque se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo Espírito, assim como foi com Jesus, será com você também. E esse texto de Romanos 8, ali no verso 17, diz que nós somos herdeiro ou co-herdeiro com Cristo das mesmas, de toda a riqueza, de toda a grandeza, de toda a herança que o Pai deu ao Filho. E você conclui essa linha, esse raciocínio ali em Romanos 8, no verso 30, dizendo que assim aqueles que Deus chamou, a esses também ele o glorificou, ele justificou e ele o glorificou. Vamos entendendo por etapa. Então essa lei do Espírito, que é a lei superior, que é a lei da fé, o propósito de Deus é que nós ouvimos, entendemos e a partir daí passamos a operar nessa lei ou sobre o comando dessa lei. E quando isso acontece, não é o homem se operando, é Deus do homem, é o homem Deus. É quando o reino de Deus chega à terra, que é essa vontade plena do plano da salvação que Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. Então, quando o homem está operando na lei de Deus, na lei do Espírito, a lei que livrou da lei do pecado e da morte, por mais que esse homem seja um homem pequeno, um homem insignificante, não importa, não interessa, desde que esse homem aprenda a lidar com Deus, comece a entender os sinais do céu e a colocar em prática o direcionamento de Deus, que esse homem se torna tão invencível quanto o próprio Deus. E isso é necessário para os nossos dias. Agora vamos lá. Esse modelo de andar com Deus é o mesmo modelo que Moisés andou. Moisés se encontrou com uma sarça pegando fogo. Vamos entender. Por que a sarça estava pegando fogo? Era uma forma de Deus chamar a atenção de Moisés. Para isso a sarça pegou fogo, já que não era uma coisa comum. E quando Moisés se voltou para a sarça pegando fogo, aí eu volto. Hoje jamais
você vai ver uma sarça por aí pegando fogo. Quer dizer, você pode até ver algum fenômeno, mas não é esse o modo operante que Deus opera em nossos dias. Porque em Hebreus 1 diz que no passado Deus usou de muitas maneiras para falar com o homem, mas em nossos dias fala a partir através do Filho, através da revelação da palavra. Então, quando Moisés ouviu, que entendeu, que deu atenção, veja, um fogo estava na sarça. Eu vou traduzindo aqui, para que ajudando você a entender. Aquele fogo que estava na sarça, a sarça não saía do lugar, a sarça não pregava, a sarça não poderia ir lá até onde estava Faraó, a sarça não podia fazer nada, porque ela não tem vida, ela não tem 2 pés, ela não tem uma boca, ela não tem braço. Então é uma forma de Deus entender: olha, Moisés, então essa sarça que sou eu que estou aqui, vamos fazer uma parceria e esse fogo vai para dentro de ti. E quando estiver dentro de ti, aí tu vai ver o que é bom para tosse. Aí Moisés ouviu. Então Deus começou a mostrar para Moisés o poder dessa parceria, que é os sinais. Os sinais é isso, né? Eu repito aqui, quando uma pessoa faz um negócio, afirma um negócio, compra uma grande propriedade, geralmente para fechar o negócio ele dá o que nós chamamos de sinal. Então hoje esses sinais servem para isso também, mostrar onde Deus está, mostrar que é Deus, porque há muitas pessoas duvidosas. Então lá no caso de Moisés e Deus, Moisés, quando Deus disse: Moisés, o povo está clamando, o povo está sofrendo, o povo está agonizando, e eu tenho ouvido, então eu preciso que alguém vá lá, mas não é uma pessoa comum, é uma pessoa comigo. Aí você sabe que Moisés questionou Deus e manifestou as suas fraquezas, né? Aí Deus disse: Moisés, o que tu tem na mão? Se eu tenho um cajado aqui, então solta o cajado no chão. Quando Moisés soltou o cajado no chão, o cajado se tornou numa cobra. Quer dizer, Deus estava preparando Moisés. Moisés, pega a cobra, Moisés. Não é comum o homem pegar uma cobra. O homem, naturalmente, por causa da queda, passou a ter essa sensação de medo de cobra. Pega a cobra, Moisés. Moisés pegou, obedecendo a Deus. Então era um treinamento de Deus para com Moisés. Quando Moisés pegou a cobra, sabe o que aconteceu? A cobra voltou a ser um cajado. Ali era Deus ensinando Moisés que com ele podia dominar Satanás, que é a origem, que é o chefe, que é a origem de todo o mal, do pecado, da doença, de todos os males, vamos entendendo. E ao mesmo tempo, fazendo Moisés ter confiança nele. E aí aconteceu também. Moisés coloca as mãos por dentro da sua roupa. Moisés colocou a mão por dentro da roupa. Quando Moisés tirou, estava lepra. Então a forma de Deus dizer: Moisés, o medo que tu acumulou, o teu jeito errado de me ver, de te ver, que é a causa de toda dor, que é a causa, por causa disso é que o povo que tem a promessa estão sofrendo, sem ativar a promessa, porque eles estão agindo pela sua própria identidade. Então tem uma razão para isso, tem feitiçaria para isso, para acontecer isso. É porque o povo se afastaram, e o pecado, que é uma lepra. E agora, Moisés, essa lepra que tu está vendo na tua mão, saiu de onde, Moisés? Tu tocou aonde, Moisés? No meu coração. Então está no teu coração. É o medo que tu tem, é a insegurança que tu tem, é tudo que você acumulou que não veio de mim, é lepra. Eu vou te sarar dessa lepra, e eu vou te dar autoridade e poder, e eu vou te mandar tu ir lá no homem mais poderoso do mundo. Vamos entendendo tudo isso subordinado à lei superior, à lei da fé, usando aqui a analogia e o acontecimento, as experiências de Deus com Moisés e o povo, e o Egito e Faraó e tudo, para você entender e se posicionar em nossos dias, porque o homem Faraó passou, o homem Moisés passou, mas os demônios, as forças do mal também não passaram, e nem Deus estar aqui. Hoje é a nossa vez, a nossa geração. Muito bem. Quando Deus disse: vai lá para Moisés, vai lá com o Faraó e diga para ele que esse povo que ele está oprimindo é o meu povo, o povo que eu disse que esse povo seria cabeça e não cauda, que seria, o que mais? Estava por cima e não por baixo, que seria um povo abençoado.
desde o ventre, lá em Deuteronômio 28, em todo Deuteronômio, toda a Bíblia, mais Deuteronômio 28, um povo que seria o povo modelo, que os inimigos teriam medo de enfrentar ele, e estava agora Moisés, ou seja, estava agora Faraó, por cima, no lugar que a promessa se dirigida ao povo. Era Faraó que tinha para dar e emprestar, fazia o que queria, o povo passava fome, privações. Então estava tudo ao contrário, tudo avesso do que saiu da palavra de Deus. Então ali estava como se Deus estivesse falhando. Moisés, eu vou te enviar lá, porque é necessário, é justo que ele ouça, para que o céu comece a operar, para colocar as coisas em ordem, para você entender que é a mesma coisa com você, nada mudou, é a mesma coisa com você. Você está aí, uma vida pendenguenta, uma vida triste, uma vida judiada, oprimido, falta tudo, sabe, tudo de bom falta e tudo de ruim tem, sabe, por baixo e não por cima. Mas ainda você ainda não se deu conta, não aprendeu, não sabe manusear a lei superior. Por isso que você tem que ouvir nosso programa e você tem que ir para a igreja, porque é exatamente nesse momento nós estamos treinando o nosso povo a entender e agir por fé. Agora vamos, Moisés foi lá. Então antes de Moisés disse: Deus, quando eu chegar lá, que eu disser que o Senhor me mandou, tanto para Moisés, tanto para Faraó, como para o meu povo, o que é que eu digo? Diga, eu sou, me enviou a voz. Preste atenção uma coisa, eu sou o que sou, Deus. No caso, ele é a fonte de todo o poder, de toda a glória. Ninguém é tão poderoso como ele, ninguém ameaça, não tem nada impossível. Então eu sou, ele é a fonte de tudo, não tem ninguém acima dele. Então, quando Moisés se entendeu e aceitou que ele foi na identidade de Deus, era como se fosse Deus agora humanizado. Aquele fogo que esteve lá na sarça agora estava dentro de Moisés, não era dois, agora era um. Eu sou, é a mesma pessoa. Veja que em João 14, quando Jesus disse eu sou, estava se referindo exatamente o que eu estou falando, porque Jesus o tempo todo operou no eu sou, na identidade. Ele, Deus, era um, ele não era separado. E veja que na oração de João 17, não só na oração de João 17, mas foi ali que ele disse, na oração, orando pelo discípulo: Pai, assim como eu e tu somos um, que ele seja um em nós. Antes, Jesus já tinha dito em João 10, e verso 34, que ele era eu sou. Quando perguntaram: quem é tu? Eu sou. Eles entenderam que ele estava dizendo que ele era o Filho de Deus, mas era isso mesmo. Jesus era a extensão humana de Deus, como Hebreus primeiro diz, que todos que crê também é a extensão humana de Deus. Como o próprio João, escrevendo, diz que todos que crê é dado o Filho, é dado o direito de se tornar filho de Deus. E ser filho de Deus é o quê? É uma extensão de Deus no mundo. Então vamos lá. Moisés foi, você sabe da história, entrou lá no Egito, contou para Faraó. E o que aconteceu? Começou a acontecer imediatamente as 10 pragas. Por que das 10 pragas? Era o poder de Deus em operação para tirar o povo de ser escravo e fazer o povo assumir a sua posição. Que posição? Por cima e não por baixo, ser cabeça e não cauda. Por quê? Aquele povo naquela ocasião era o povo da promessa de Deus, era o povo modelo de Deus, e aquele povo estando por baixo, sofrendo, apanhando, e Faraó por cima, era uma vergonha se comparando com a palavra de Deus, porque era como se Deus estivesse mentindo, e não pode. Ei, é disso que Paulo está falando em Coríntios 8. Se a lei do Espírito de vida entrar em você, é o que está escrito em Romanos 8, verso 11. Ainda que vossos corpos mortais estivessem mortos, ele torna vivo. Diga ao fraco, eu sou forte. Quando você opera, entende e opera na lei do Espírito, você é Deus agindo de forma humana, porque é Deus em você, não é tua força. Porque agora, lembra, você é uma nova criatura, você não é mais daquele que nasceu do teu pai e da tua mãe. Você agora tem uma nova identidade, você anda com Deus. Ninguém poderá te vencer. Então as pragas começaram a acontecer para isso. E aí, dentre as coisas estranhas que aconteceram que os egípcios começaram a dar ouro e prata para o povo. Ouro e prata. Ei, ontem eu abri essa janela, essa porta na igreja. Vai acontecer a mesma coisa.
Porque a Bíblia, Isaías disse que a mesma coisa, o mesmo modelo que aconteceu no Egito. O Egito é o modelo do mundo. Faraó é o modelo de Satanás. E o modelo do mundo, o modelo de Satanás, é que vê todos os homens que propagando o pecado, que faz o mal, com muito dinheiro, com muita riqueza. E o povo de Deus na pendenga, essa é a vontade do diabo. Mas você não está aqui para fazer a vontade do diabo. Eu não estou. Eu estou para fazer a vontade de Deus. Agora vamos lá. A lei do espírito de vida. Você sabe da história, o povo saiu, chegou agora na beira do mar. Na frente o mar. Entenda a lei de Deus, a lei que opera a teu favor agora. A história de Moisés é para te inspirar. O mar não se abre por acaso. A lei natural, as leis naturais, o comum é o mar descer, todo o rio desce. Mas, como Deus, o povo estava operando ali, indo em direção à terra que mana leite e mel, a terra da promessa, amparado pela palavra. Quando Moisés pôs a lei superior para funcionar, o mar se abriu para dizer para você que o que falta para você, se você está operando na lei da fé, o que falta para você é a mesma ousadia que você viu no velho Moisés. A Bíblia diz que foi Moisés que tocou no mar, mas a Bíblia diz que foi Deus que abriu o mar. Mas, era Deus Moisés, Moisés Deus. Os dois eram um. E agora, antes disso, você vê os egípcios armados até o dente, homens preparados desde a infância, com armas, era o maior exército da terra, o homem mais poderoso do mundo, armado para massacrar Israel. Sabe o que Moisés disse? Olhou para trás, está vendo esse povo aí? Esse povo que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão ele. Quando Moisés abriu a boca, o poder de Deus, o poder da fé, o poder da lei superior, o impossível aconteceu, o mar se abriu na frente e o povo morreu. Todo o povo que estava ali nunca mais se viram exatamente como Moisés disse. Quando você entender e você receber a promessa e partir para o alvo e ser armado até os dentes como Moisés, porque hoje o que está em nós é muito maior que o que esteve em Moisés. A Bíblia diz isso, Paulo falou sobre isso. Assim também será contigo. Vai acontecer milagres e milagres na tua vida, mas uma coisa é certa: se você agir com Deus, ninguém te vencerá, porque agindo Deus, quem impedirá? Chegamos ao final do programa. Amanhã, com essa mesma fé, com essa mesma alegria, com essa mesma certeza, estaremos dando continuidade, você aprendendo a andar com Deus. E eu vou para minha casa e amanhã estou de volta. Por isso eu digo muito obrigado a cada um de vocês e tchau, povo. Tchau, craque da sinoplastia. Tchau. Até amanhã, povo de Deus.